dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui. Bom dia. Hoje, bom dia, mas bom dia mesmo. Hoje é sexta-feira, dia 14 de março. Bom dia, mas bom dia, mas bom dia mesmo. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia, tudo bem com você? Deixa eu chegar mais pra cá. Bom dia, como é que tá? Como é que estão as coisas aí? Hoje é sexta. Hoje é mais um dia que o Senhor fez para nós e nos despertou para viver a plenitude da graça dele. Amém? Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Aleluia. Que bom que está tudo bem, Aline. Graças a Deus. Por aqui também tudo bem. Muitas coisas para fazer, mas estamos aqui firmes, fortes. E essa é a nossa prioridade, né? É o primeiro dia, a primeira coisa que nós colocamos de fazer no nosso dia é a leitura bíblica e o nosso devocional. As outras coisas, Deus abençoa e conduz cada uma. Amém? Bom dia. Bom dia. Aleluia. Graças a Deus. Vamos orar. Respira fundo. Te rendemos graças a Deus, porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom e misericordioso para conosco. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia que tem nos alcançado e se renova a cada manhã. Oh Deus, esse é o dia que o Senhor fez para nós e viveremos na plenitude dele. E em todo tempo, ó Pai amado, queremos a tua presença conosco. Obrigada, Senhor, por nos despertar mais uma manhã, mais um dia para viver com saúde. Oh, Deus, obrigada por eu respirar. Deus, eu sei que muitos neste momento, ó Pai amado, não têm, ó Pai, a saúde que temos, não têm a energia de despertar e agradecer por mais um dia. Talvez uma situação que esteja passando que não é fácil e muitas vezes nem quer, ó Pai amado, verdadeiramente acordar. Pai, eu peço agora a tua misericórdia para com essas pessoas. Vai de encontro, ó Deus amado, a essas pessoas agora. Dê, ó Pai amado, a paz que só vem do Senhor. Dê essa paz, ó Pai amado, que só o Senhor tem para nós. A tua presença, que em meio a tantas coisas, a sua paz, ela é soberana. E eu sei, ó Pai amado, que o Senhor vai agora de encontro a essas pessoas que precisam de Ti. Refrigera o coração, acalma a alma, Pai eterno. Eu te imploro em nome de Jesus, e que a graça e a misericórdia do Senhor encha cada coração, encha cada vida. Deus, o Senhor é Deus sobre nossas vidas e não há outro. E obrigada pelo Teu amor. Obrigada pelo Teu amor que nos alcançou e que alcança essas vidas agora. Eu creio e vejo vidas sendo restauradas,
vidas sendo renovadas, corações sendo alegres, ó Deus amado, e restaurados, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus que traz a paz, o Senhor é Deus que traz alegria, o Senhor é Deus que traz alegria e vida. E eu renovo agora, Pai amado, a minha identidade no Senhor, como filha amada, imagem e semelhança do meu Criador. Eu renovo as minhas energias, ó Deus amado. Eu renovo, ó Deus amado, a minha força em Ti, porque maior é o que está em nós. E a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigada, papai. Obrigada por todos que aqui estão, pela vida da Aline, da Grazi, por aqueles que ainda vão passar por aqui, que o Senhor possa abençoar. E nós renovamos as nossas energias no Senhor. Respire fundo e diga, esse é o dia que o Senhor fez para nós. Amém? Deus abençoe, que venha consolar cada coração, cada vida que precisa dele. Eu sei que muitos agora, neste momento, precisam do Senhor. E Ele é Deus para alegrar os corações e trazer vida. Amém? Vamos hoje estar lendo Números do 28 ao 31. Amém? Ofertas contínuas. Disse mais o Senhor a Moisés: dá a ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradáveis, tereis cuidado para mas trazer a seu tempo determinado. Dir-lhes esta oferta queimada que oferecer ao Senhor, dia após dia, 2 cordeiros de 1 ano sem defeitos, em contínuo holocausto. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao crepúsculo da tarde. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de manjares, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. É o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, a oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a 4ª parte de 1 hin para o cordeiro, o santuário. Oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde, como a oferta de manjares da manhã, e como a libação o trarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado oferecereis 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2/10 de efa de flor de farinha, amassada com azeite, uma oferta de manjares. E a sua libação é o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 3/10 de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite em oferta de manjares, para 1 novilho, 2/10 de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares, para 1 carneiro, e 1/10 de efa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares, para 1 cordeiro. É o holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para 1 novilho, e a 1/3 parte de 1 hin para 1 carneiro, e a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, por todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a sua libação. No 1º mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mês haverá festa, 7 dias se comerão para pães asmos. No 1º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas apresentareis a oferta queimada em holocausto ao Senhor: 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Ser-vos-ão eles sem defeito. A sua oferta de manjares será flor de farinha, amassada com azeite,
Oferecereis 3 décimas para um novilho e 2 décimas para um carneiro. Para cada um, 7 cordeiros oferecereis 1 décima, e um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Essas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim oferecereis cada dia, por 7 dias, o manjar da oferta queimada e aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isso com sua libação. No 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Também tereis santa convocação no dia das primícias, quando trouxerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto e aroma agradável 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. A sua oferta de manjares de flor de farinha amassado com azeite, 3 décimos de 1 efa para um novilho, 2 décimas para um carneiro, 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para fazer expiação por vós. Oferecerei-lo-eis além dos holocaustos contínuos, e da sua oferta de manjares e das suas libações. Ser-vos-ão eles sem defeito. Ofertas nas outras festas solenes. No 1º dia do 10º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis se vos há dia do sonido de trombetas. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e pela sua oferta de manjares de flor de farinha amassado com azeite, 3 décimas de 1 efa para o novilho, 2 décimas para o carneiro e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. No dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis, mas por holocausto em aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Ser-vos-ão eles sem defeito, pela sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, oferecereis 3 décimos de 1 efa para o novilho, 2 décimas para o cordeiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, um bode para ofertá-lo pelo pecado, além da oferta pelo pecado para fazer expiação, e do holocausto contínuo, e da sua oferta de manjares com suas libações. Aos 15 dias do 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil os fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. Por holocausto em oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Oferecereis 3 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano. Serão eles sem defeito, pela oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite. 3 décimas de 1 efa para cada um dos 3 novilhos, 2 décimas para cada um dos 2 carneiros, e 1 décima para cada um dos 14 carneiros, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 2º dia oferecereis 2 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros, 2 carneiros, 14 cordeiros. Peraí que eu perdi. Versículo 13. Oferecereis 13. Me perdi aqui, peraí, gente, tô voltando. Fui mexer aqui na.
é o versículo 13. Por o holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecerei 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano. Serão eles sem defeito. Pela oferta de manjares de flor de farinha amassado com azeite, 3/10 de 1 efa, para cada 13 novilhos, 2 ofertas para cada dos 2 carneiros, e 1/10 para cada dos 12 carneiros, e 1 bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e sua libação. No segundo dia oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e 1 bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No terceiro dia oferecereis 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. Versículo 22. E 1 bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E 1 bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme seu número, segundo o estatuto, e 1 bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No sétimo dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E 1 bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros, para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E 1 bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 8º dia tereis reunião solene, nenhuma obra servil fareis. E por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis 1 novilho, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme seu número, segundo o estatuto, e 1 bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Essas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, para vossos holocaustos, as vossas ofertas de manjares, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Falou Moisés às cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor, o juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo o que prometeu fará. Aleluia. Versículo 2, vamos ler de novo?
quando o homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência que ela obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que tal souber, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Porém, se ela se casar, ainda sob seus votos, ou dito irrefletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e seu marido, ouvindo-a, calar-se para com ela no dia em que ouvir, serão válidos os votos dela. E lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. Mas se seu marido o desaprovar no dia em que ouvir e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito irrefletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o Senhor a perdoará. No tocante no voto da viúva ou da divorciada, tudo que se obrigar lhe será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, deixa eu só marcar isso aqui. Porém, se fez voto na casa de seu marido, com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido o soube e se calou para com ela, e Lu não desaprovou, todos os votos dela serão válidos. Ele será preciso observar toda a abstinência a que si mesma se obrigou. Porém, se seu marido Lu anulou no dia em que o soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da sua abstinência, a que si mesma se obrigou, não será válido. Seu marido Lu anulou, e o Senhor perdoará a ela todo voto e todo juramento com que se obrigou, para afligir a sua alma. Seu marido, porém, pode confirmar ou anular. Porém, se seu marido, dia após dia, se calar para com ela, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo que ela se obrigou, porquanto se calou para com ela no dia em que o soube. Porém, se Luz anular, depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha moça, se ela estiver em casa de seu pai. Capítulo 31. A vitória sobre os midianitas. Disse o Senhor a Moisés: vingue os filhos de Israel dos midianitas, depois será recolhido ao seu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviarei à guerra. Assim, das milhares de Israel foram dados 1000 de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. Mandou-os a Moisés à guerra de cada tribo mal, a estes e a Finéias, filhos do sacerdote Eleazar, o qual levara consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas, para o toque de rebate. Pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo o homem feito. Mataram, além de que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evim, Requem, Zu, Ur, e Reba. 5 reis dos midianitas, também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram-lhes
todas as cidades que habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todos o despojo de toda a presa, tanto de homem como de animais. Trouxeram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel os cativos e a presa e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, junto dos Jordões, do Jordão, na altura de Jericó. O tratamento dos cativos. Moisés e Eleazar, o sacerdote, todos os príncipes da congregação, saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os oficiais dos exércitos, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço da guerra. Disse-lhe Moisés: deixastes viver todas as mulheres? Eis que essas, por conselhos de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Penor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matais dentre as crianças todos as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. A purificação dos soldados e da presa. Acampai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado em algum morto, ao 3º dia, ao 7º dia, vos purificareis, tanto vós como os vossos cativos. Também purificareis toda veste, e toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabra, e todo artigo de madeira. Então disse o sacerdote Eleazar aos homens do exército que partiram à guerra: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estranho e o chumbo, tudo que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo para que fique limpo. Todavia se purificará com a água purificadora. Mas tudo que pode suportar o fareis pelo fogo, para que fique limpo. Todavia se purificará com a água purificadora. Mas tudo que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Também havereis os vossas vestes o seu dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Disse mais o Senhor a Moisés: faze a contagem da presa que foi tomada, tanto de homens quanto de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e as cabeças das casas dos pais da congregação. Versículo 27. Só um minutinho, deixa eu só responder uma pessoa aqui. Pode ser alguma coisa urgente. Nós estamos no versículo 27 do capítulo 31, viu, Aline? Só um minutinho. Eu acho que eu não vou conseguir. Vamos terminar. Versículo 27. Divide a presa em 2 partes iguais, uma para que a vez da peleja, saindo a guerra. Deixa eu só ver aqui. Aparece aqui. O versículo 27. Divide a presa em 2 partes iguais, uma para que a vez na peleja saíram à guerra, e a outra para toda a congregação. Então, para o Senhor tomarás tributo dos homens do exército que saíram a esta guerra, e de cada 500 cabeças, um tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, da metade que lhe toca os tomareis, e dareis ao sacerdote Eleazar para a oferta do Senhor. Mas da metade que toca os filhos de Israel, tomará de cada 50 um tanto dos homens, como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais.
e os dará aos levitas que têm a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor ordenara. Nós vamos agora no versículo 32. Deixa eu só mandar aqui essa live para uma pessoa, só para ela ver que eu estou online aqui. Amém? Vamos ver se dá certo. Versículo 32. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 61.000 jumentos, e 32.000 pessoas, as mulheres que não coabitaram com homem algum, deitando-se com ela, e a metade parte que toca aos que saíram à guerra foi o número de 337.500 ovelhas. O tributo em ovelhas para o Senhor foram 675, e foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72, e foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. As pessoas foram 16.000, e o tributo para o Senhor 32. Então Moisés deu a Eleazar, ao sacerdote, o tributo da oferta do Senhor, como ele ordenara a Moisés. E da metade que toca os filhos de Israel, que Moisés separara dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foram em ovelhas 337.500, em bois 36.000, em jumentos 30.500, e em pessoas 16.000. Dessa metade que toca os filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto dos homens quanto de animais, e os deu os levitas, que tinham a seu cargo a serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara. Só um... Voltou aí, Aline. Amém? Vamos lá, no versículo 48. Então chegaram a Moisés os oficiais sobre os milhares do exército, capitães sobre 1.000 capitães sobre 100, e lhes disseram: teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e nenhum falta dentre eles e nós, pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor. Cada um que achou oferta de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, arrecadas e colares para fazer expiação e por nós mesmos perante o Senhor. Assim Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. Foi todo o ouro da oferta que os capitões de 1.000 e os capitões de 100 trouxeram ao Senhor, 16.750 ciclos, pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitões de 1.000 e de capitões de 100 e o trouxeram à tenda da congregação, como memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Aleluia! Graças a Deus! Eu marquei aqui na minha Bíblia a questão lá do capítulo 30, versículo 2, né? Quando Deus fala que se um homem fizer voto ou juramento ao Senhor e se obrigar-se à abstinência de alguma coisa, né, não violará a sua palavra, né? E isso é muito forte e muito verdadeiro, né? Quando nós colocamos diante do Senhor um propósito, né, de jejum ou um propósito de fazer algo, não é marcante, Aline? Deus fala aos corações e isso nós temos que trazer para a nossa vida, quando nós nos propomos a fazer algo. Aqui fala exatamente a abstinência, né, de alguma coisa, que seria o jejum, né? A gente não pode violar a nossa palavra, tem que honrar, né? Tem que fazer até o fim.
E é um propósito, e nós também estamos nesse propósito, né, de leitura. Muitas vezes a gente coloca em alguns propósitos e o nosso cérebro ele fala para desistir, para não fazer, não precisa, mas quando nós nos propomos, principalmente com o Senhor, nós temos que ser fiéis e não violar a nossa palavra, nós temos que ir até o fim. E isso traz para a nossa vida um grande ganho em tudo que nós nos propomos a fazer. Nós temos que ir até o fim, né? É um ensinamento muito forte e Deus nos abençoa, né? Quando nós somos honrados, quando nós nos colocamos e nos fazemos e nós fomos até o fim. Nós somos fiéis, porque Deus é fiel. Deus é fiel para conosco. Ele não muda nada, ele não mente e ele é fiel até o fim, né? Que Deus abençoe nossas vidas, Deus abençoe o seu dia e que o seu dia seja abençoado em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo? Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos e agradecemos por mais essa oportunidade de conhecer a sua palavra. Que ela seja, ó Pai, vida em nossas vidas. Que ela seja, ó Deus amado, lâmpada para os nossos pés. E sim, Deus amado, luz para os nossos caminhos. Como o Senhor falou ali ao povo de Israel, a respeito, ó Pai amado, de serem fiéis ao que se propôs a fazer ao Senhor. Que nós venhamos, sim, Deus, ser fiel, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer eventualidade. Que nós venhamos ser fiéis para com o Senhor, como o Senhor tem sido fiel para conosco. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigada pelo teu amor, eu não me canso de agradecer. Porque só o fato de estarmos aqui, ó Deus amado, lendo a sua palavra, nós somos, ó Pai, graciados. Porque nós temos essa liberdade de poder ler a tua palavra, de conhecer. E muitos não têm, ó Deus. Obrigada, Senhor. Eu entrego o nosso dia em tuas mãos, eu entrego nossas vidas, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor de cada um de nós e que cada um, ó Pai amado, seja protegido e guardado pelo Senhor. Esteja conosco, ó Pai, em todo o tempo. Nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe o seu dia, abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. E até amanhã.